Dando seguimento ao nosso canal de geopolítica, hoje eu quero falar para vocês sobre um fenômeno que eu percebi que está acontecendo no Brasil diante das mudanças políticas e econômicas, geopolíticas e geoeconômicas, que é a questão dessa Copa do Mundo, né, que está sendo uma Copa realmente diferenciada, porque é uma Copa flopada, porque ela já está desconectada do grande público, e é isso que eu vou desenvolver esse assunto para você nesse vídeo aqui, para você entender como tudo está conectado com a geopolítica e com a geoeconomia, que é o tema que está em alta no momento. Então, o que acontece? Hoje a gente vê as pessoas tentando, principalmente, né, as emissoras de televisão que vão transmitir os jogos da Copa, tentando fazer uma conexão da seleção de agora com a seleção dos anos 90, que é a seleção famosa lá que é a seleção famosa do Cafu e dos Ronaldinhos, né? Então, eles estão tentando fazer essa conexão para vender como se você assistiu, é uma coisa nostálgica, né? É uma coisa que o marketing utiliza muito hoje em dia, que é a questão da nostalgia. Se você é da geração, como eu, que assistiu aquela seleção, então você vai gostar de assistir essa agora, você vai torcer igual como se estivesse naquela época, e todos serão felizes, e o Brasil será feliz, e todo aquele blá 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 que a gente conhece, principalmente no caso da Rede Globo, né? Eles querem desenvolver eles querem desenvolver esse sentimento de patriotismo no futebol, né? Então, né, isso é uma coisa que interessa, aliás, economicamente para a Rede Globo por causa da Copa. Então, mas o que eu quero trazer para você aqui é uma análise interessante, né? Que eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas que têm vestido a camiseta do Brasil não são os trabalhadores, os pobres, as pessoas que trabalham no dia a dia, que pagam um monte de imposto, que têm um salário de R$ 1.600 ou de R$ 2.000, que não sobra nada. Cada vez mais a torcida do Brasil está sendo feita por pessoas de classe média altíssima, ou ricos, ou brasileiros que moram no exterior. Se você parar para pensar, é muito fácil torcer para o Brasil, estando numa condição financeira boa, porque as pessoas que trabalham no dia a dia não têm uma condição e elas não estão felizes. Então, como é que alguém que não está feliz, uma coisa é a realidade do Brasil dos anos 90, quando o Brasil tinha muitas dificuldades, mas tinha uma moeda forte, certo? Os preços das coisas eram baixos. Hoje os preços estão tudo caro, as pessoas não conseguem comprar. Então, como é que você vai despertar o sentimento do patriotismo no povo, sendo que a vida está muito difícil no Brasil? Então, a camisa verde e amarela, que já custa caro, né? É uma coisa só de acesso da elite, né? O pobre só tem acesso a uma versão pirata da camiseta do Brasil, olha só. Então já começa por aí, torcer para o Brasil se tornou coisa da elite ou de pessoas que moram nos Estados Unidos, porque é muito fácil torcer no Brasil, é muito fácil torcer para o Brasil estando nos Estados Unidos, não é mesmo? Lá a qualidade de vida é americana, construída pelos americanos, feita pelo povo de lá e não pelo povo do Brasil, que é um povo que está lá dependendo dos outros, como sempre, né? O brasileiro, né? Esses tempos eu vi o pessoal do Rio Grande do Sul que está lá na Noruega, né? E tipo, eles fazem vídeos mostrando, né, como se aquilo fosse motivo de muito orgulho, né? E eu acho triste, porque eles não estão vendo que eles estão mostrando que o Estado deles fracassou, o país deles fracassou, e por isso eles tiveram que ir embora daqui, né? Então é muito fácil torcer para o Brasil da Escandinávia, é muito fácil torcer do Brasil da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, sei lá, de qualquer país que deu certo, certo? E é claro, a própria Rede Globo vai achar maravilhoso isso. Vai chegar uma hora que só vai ter torcedores desses lugares. Vejam só, pessoal, como essa coisa do futebol entrou em declínio total no Brasil, e não é só porque a seleção é ruim, é porque a realidade do país não bate com o discurso marqueteiro, principalmente da Rede Globo, né? E dos governos também, né? Que todos os governos de direita e de esquerda que incentivam esse patriotismo com a camiseta do Brasil, só que essa camiseta já está virando passado, esse ufanismo já está virando passado para quem se rala todos os dias. Então, torcer para o Brasil, sim, está se tornando uma coisa só de quem é da elite
ou dos herdeiros, ou de quem já está com uma vida financeira, com altos investimentos lá, o cara está tranquilo, ele não tem que apanhar todo dia, não é mesmo? Então, o cara que está bem de vida, ele pode torcer para o Brasil, gastar dinheiro para comprar uma camiseta original, tirar a foto, botar no Instagram, mulherada lá, posando com a camiseta do Brasil, quem é da classe média alta para cima e quem é rico. Né? É muito fácil, só que o trabalhador, a seleção brasileira não reflete mais a situação do trabalhador, entende? Não existe mais essa conexão que havia nos anos 90. Então, pessoal, eu acho que isso tem tudo a ver com as mudanças econômicas que estão acontecendo, porque os governos querem manter uma grande concentração econômica na mão deles, e por esse motivo a população, o pobre, vai ficar cada vez mais excluído da sociedade, e ele vai ser excluído, como eu já falei em outros vídeos aqui, de propósito. O governo, ele cria uma lei que ele diz que está protegendo o pobre, na verdade ele vai tirar tudo do pobre, para ele ficar cada vez mais dependente. Como eu falei no outro vídeo aqui, que você tem que assistir também, do carro elétrico, que o carro elétrico vai ser imposto, de certa forma, para as pessoas pobres. O pobre vai ser obrigado a andar de carro elétrico, porque não vai ter outro, entende? Se ele comprar, aqueles que conseguirem comprar, né? Porque o governo vai fechando esse cerco para o pobre ter cada vez um... E o governo vai fechando esse cerco para diminuir a potencialidade de consumo do pobre, ou seja, a renda que o pobre tem para poder comprar coisa, porque é um controle total que está sendo fechado, né? Então, a gente vê em loco o que está acontecendo é que essas teorias de tecnofeudalismo, das big techs, não passam de uma grande bobagem. Aliás, tem um livro que um fulano lá escreveu dizendo que... Fulano não, vários escreveram, dizendo que as big techs vão dominar o mundo, só que não é isso que a gente está vendo. A gente vê as big techs crescendo, só que a gente vê os governos partindo para cima da população mais pobre, porque o medo dos governos autoritários é que o pobre entenda aquilo ali e não queira mais o governo, entende? Tudo, como eu sempre falo, tudo está no nível do entendimento, certo? O governo está disputando a sua atenção, o seu raciocínio, o seu entendimento, porque se você entender, você não vai querer mais eles, você vai se virar contra eles, e é isso que eles não querem, né? É isso que eles não querem, que a população se vire contra o governo, né? Porque o governo não pode ser um aliado do povo, o governo tem que ser inimigo do povo. É isso que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Então, gostou desse assunto? Se inscreve no canal para saber mais sobre as minhas análises de política e de economia que eu trago aqui, que são muito importantes para entender esse momento que a gente está vivendo. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau.